Por que é que você volta com um narcisista? Você já pensou sobre esse assunto? Talvez essa seja uma curiosidade que a maioria das pessoas tem ou não tem, né? As vítimas de relacionamento abusivo com narcisista, sobreviventes. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, né? Quais são as principais causas que fazem com que você volte para o narcisista? E para quem não me conhece, eu sou o Rafael Rigucci, sou coach, especialista em inteligência emocional, terapeuta, especialista na recuperação de sobreviventes de abuso narcisista. Então, eu tenho um treinamento, que são aulas gravadas, onde a pessoa vai ter um processo terapêutico completo, onde ela pode assistir no próprio ritmo, fazer os exercícios e encontrar a origem do problema que leva ela a ter uma dependência emocional que faz com que ela fique atrelada a relacionamentos abusivos com narcisistas. Eu também atendo individualmente, utilizo uma técnica americana chamada Psych-K, onde a gente acessa diretamente o subconsciente, através de uma comunicação de teste muscular, para desativar pontos de conflitos. Então, voltando para o vídeo, para o conteúdo, agora que você já me conhece melhor, por que é que você volta para o narcisista? Quando eu atendo individualmente as pessoas, elas não sabem me responder essa pergunta. Então, se você assistir esse vídeo, não como um entretenimento, mas com uma intenção de encontrar respostas, algo vai ressignificar na sua mente. Esse vídeo vai alimentar a sua mente com pensamentos, sentimentos e emoções que vão fazer com que você tenha atitudes que te trarão resultados que serão positivos por causa da sua intenção. Então, se você assistir esse vídeo anotando tudo que eu falo, você pode assistir esse vídeo mais de uma vez, isso vai te trazer insights poderosos, porque essas informações são muito relevantes e quando você for dormir, seu cérebro, durante o sono REM, que é de rápido movimento dos olhos, ele vai fazer associações. Então, todo esse conteúdo que você está assistindo aqui agora, ele é terapêutico, mas você precisa anotar os insights, pensamentos, sentimentos, emoções que você tem e refletir sobre o que você aprendeu. Então, esses são benefícios incríveis que você vai colher se você assistir esse vídeo com a intenção de melhorar, ter uma clareza mental, anotar o conteúdo e eu te prometo que você vai ter um resultado maravilhoso, tá bom? Então, sempre que eu atendo as pessoas, atendimento individual, eu pergunto o que é que você quer. Então, uma das razões pelo que a vítima ou a pessoa sobrevivente a um relacionamento abusivo com narcisista, o motivo dela não materializar o que ela quer é simplesmente porque ela não sabe o que ela quer. Ou talvez ela sabe o que ela quer, mas ela cria de repente uma falsa esperança. Então, para exemplificar isso aqui, eu atendo uma pessoa que ela sabe que o relacionamento dela é abusivo. E tem um ciclo, né, do descarte, o narcisista vai, descarta ela, aparece com outra no dia seguinte, e aí ela fala assim, então tudo bem, ele já tá com outra, deixa pra lá, e passa um mês, ele volta, e ela cai na lábia de novo. Passa um mês, ele descarta, já tá com outra, e aí ele volta e ela não quer aceitar e não quero porque você já me fez isso 2, 3 vezes comigo, 4, não vou te aceitar de volta. Ele muda história, fala que começou a fazer terapia, ele fala que está indo para a igreja, cada vez é uma história diferente e ela cai de novo. E no começo dos atendimentos eu perguntei, tudo bem, e o que você quer para sua vida? Eu não quero ter um relacionamento com esse cara porque toda vez ele faz a mesma coisa, né? Ele não muda. Tudo bem. Por que você está me falando o que você não quer? Eu estou te perguntando o que é que você quer. Eu não sei, eu não consigo nem responder, minha mente parece que está nublada. E eu vou te explicar por que isso acontece. Para que você traga para a consciência e tenha uma capacidade de raciocínio melhor, tá? Não significa que você vai somente
ter uma capacidade, a capacidade de ter uma capacidade de raciocínio melhor, somente não adianta se não tiver atitude. E eu vou te explicar como ter uma atitude interessante para poder caminhar em direção à sua cura. Mas antes, curte esse vídeo, já deixa seu like aqui, porque esse canal está começando e se você ainda não me conhece das redes sociais, você vai ajudar esse canal a crescer, outras pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. Se inscreve aqui já no meu canal, ativa o sininho, coloca todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que eu preparo com muito amor e carinho para você. Vamos lá, curtiu? Se inscreveu? Então é o seguinte, quando você volta para o narcisista, nem sempre é um relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento familiar, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento, de repente, da igreja, o pastor da igreja, enfim. Você viu que essa pessoa é abusiva, seu pai, sua mãe, ou então aquele amigo que você não consegue se desvencilhar dele, e você continua voltando para esse tipo de relacionamento, ou até mesmo narcisista, no relacionamento amoroso, casamento, namoro, enfim, traições, mentiras. Porque o narcisista, ele realmente te engana todas as vezes. Só que quando enganou a segunda vez, aí já não é mais enganação. Você já está sabendo, consciente do que essa pessoa vai fazer. Então você cria a falsa esperança de que ele vai mudar. E por que é ruim voltar para o narcisista? Porque, primeiro, é um relacionamento tóxico. Né? O narcisista vai te desvalorizar, ele vai te humilhar, ele vai te usar como um objeto para regular as próprias emoções, ele vai te usar como um saco de pancada. Então, se ele está se sentindo envergonhado por alguma coisa, ele vai transferir essa vergonha para você. Como? Te humilhando. Assim você vai se sentir envergonhada ou envergonhado. Então, relacionamento tóxico relacionamento tóxico em si já é um grande motivo, né, que diz que voltar para o narcisista é péssimo, é ruim. Segundo motivo, quando você volta com o narcisista, quando você perdoa, e independente do tipo de relacionamento, você dá autoridade para o narcisista abusar mais de você. Porque ele olha assim, olha, a pessoa está aceitando, ela sabe que eu estou abusando dela, mas ela está voltando e me perdoando. Então, ela está aceitando o abuso, ela está me dando autoridade para abusar dela. Então eu vou abusar mesmo, eu vou abusar mais dessa vez. Se eu encher a pessoa de porrada, como um saco de pancada, e a pessoa está de pé ainda, quando eu volto ela pode apanhar muito mais, então ela está aguentando, ela está resistindo. Outra questão é que você não está se curando. Então se você está voltando com o narcisista, você não está progredindo, né? Você não está fazendo uma terapia, você não está cumprindo com a própria palavra, né? Se você constatou que você precisa sair desse relacionamento e você diz para você mesma, para você mesmo que vai sair desse relacionamento abusivo e você volta para ele, você não está cumprindo com a sua própria palavra. Você não está fazendo a terapia e não tem desculpa para não fazer terapia. Quando as pessoas me mandam mensagem lá na outra rede social, ou nas outras redes sociais, dizendo: ah, Rafael, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Tudo bem, tem centros psicossociais que são gratuitos, tem o grupo de codependentes anônimos que é gratuito. Enfim, você tem opções, você não faz porque realmente você não quer. Tá? E se você não quer, você não está evoluindo, você não está dando os passos necessários para a sua cura. Quando você volta para o narcisista, você reforça crenças limitantes. Então, o narcisista, através das suas manipulações, ele já implantou na sua mente crenças limitantes em relação ao amor próprio, ao autovalor, ao tipo de parceiro que você merece, a sua visão de mundo, né? E as nossas crenças, elas são as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Então, se você acredita que você não é uma pessoa boa o suficiente para ser amada, para ter um relacionamento saudável, você vai ter atitudes condizentes à sua crença. Então você não vai ter um parceiro saudável que te ame de verdade, porque você acredita que você não é boa o suficiente para ser amada. Quando você acredita que você não vai encontrar ninguém melhor que essa pessoa narcisista, você está reforçando, você está tendo atitudes condizentes. Então, se você se desvencilhar de um narcisista, você vai arrumar outro.
todas as esferas de relacionamento, novamente, reforçando aqui. Então, esses são os principais motivos pelos quais você não consegue sair da esfera de abuso do narcisista. É por isso que é ruim, na verdade, não são os motivos pelos quais você volta para o narcisista. Esses são os motivos pelos quais você constata de que é ruim voltar para o narcisista. Daí é o seguinte, quais são as principais causas? Né? Agora você já constatou que é ruim voltar para o narcisista, certo? Você começou a identificar que realmente, olha, eu não vou voltar para o narcisista, quer dizer, voltar para o narcisista é muito ruim porque é um relacionamento tóxico, porque o abuso piora cada vez, eu dou intimidade para ele ou ela abusar mais de mim, porque eu não estou me curando, eu não estou caminhando em direção ao processo de cura, porque eu não cumpro minha palavra, e quando eu não cumpro minha palavra, eu me sinto indigno, eu entro na dissonância cognitiva, eu começo a duvidar da minha própria realidade, eu reforço crenças limitantes. Então, constatou aqui que é ruim, certo? E agora, depois dessa constatação, o que faz você voltar para o narcisista? Porque você já sabe que você não deve voltar. E o que faz você voltar para o narcisista, mesmo assim? Pensa nessa pergunta. Escreve. Se você puder escrever, eu quero que você escreva agora. Então é o seguinte, que faz as principais causas, existem várias causas, mas eu não posso falar tudo aqui agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, ele acaba ficando maçante. É um vídeo com conteúdo relativamente pesado, mas é um conteúdo que não vai te deixar mal. Ele apenas revela o quanto você já está mal. Então, assim, as principais causas são dependência emocional. Muitos sobreviventes se recusam a aceitar que a pessoa tenha dependência emocional. E a dependência emocional, ela vem da infância, lá da primeira infância, do 0 aos 5, 7 anos de idade. Então, tem diversos motivos, né? Eventos traumáticos que, de acordo com a interpretação da criança, ela pode ter sido abandonada, invalidada, negligenciada, ou seja, na infância nós temos necessidades emocionais básicas. E a dependência emocional ela é causada pelo não atendimento dessas necessidades emocionais básicas. Ou seja, a gente não teve uma ou mais necessidades básicas atendidas. Então, de repente, não porque os nossos pais não quiseram, ou cuidadores, né, não quiseram atender essas necessidades básicas, mas é porque eles não tiveram as habilidades necessárias para fazer com que nós tivéssemos nos sentidos completamente plenos, atendidos, amados, não abandonados, negligenciados, rejeitados. E para uma criança, de repente, a morte de um parente pode ser um abandono, uma rejeição, os pais que se divorciaram ou a falta de conexão emocional. Então é disso que eu estou falando. Teve um evento traumático lá na sua infância que hoje isso virou uma dependência emocional, mesmo que ela não tenha sido manifestada antes, se manifestou agora com o narcisista. Não foi o narcisista que deixou você dependente emocional, ele apenas ativou gatilhos que fizeram com que essa dependência emocional, que já estava instalada na sua mente, ela surgisse, ela aparecesse, se manifestasse agora. Outra questão é a falta de apoio. O narcisista isola a vítima. Ele isola a vítima justamente para que ela não conte para as outras pessoas o que está acontecendo, para que ela seja invalidada por ele. E não tem essa validação, ela não tem essa confirmação de que ela está sendo invalidada pelo narcisista de outras pessoas. Então, se ela está isolada, ela se sente mais só, ativa, de forma mais forte, o gatilho do abandono, da rejeição, do medo de ficar sozinho para sempre, de não encontrar melhor, a falta de amor próprio. Tem a questão também da idealização do parceiro. Pois é, a pessoa acredita realmente que aquela é a pessoa certa, de que ela vai mudar, então ela começa a idealizar esse parceiro por causa da dependência emocional, ela cria essa falsa sensação de que a alma gêmea, até mesmo por causa da fase do love bombing. Então esse love bombing desperta esses gatilhos e planta na cabeça da vítima que ela está sendo amada como nunca e que através do espelhamento as pessoas, os dois são muito parecidos, são almas gêmeas, são metade da laranja um do outro, só que ela esquece que a gente não foi feito metade, a gente foi feito inteiro.
E a gente não precisa de outra pessoa para nos completar. Nosso copo precisa estar cheio. E com a outra pessoa ele vai transbordar. E esse transbordar é amor. Coisa que não existe no relacionamento abusivo com o narcisista. Não existe amor. Porque o amor, ele nunca vai fazer com que você seja menos você. O amor vai fazer com que você seja mais você. Sempre. Então uma pessoa que te ama, ela vai te respeitar, ela vai prestar atenção nos próprios comportamentos. Quando você falar que não está se sentindo à vontade com alguma coisa, eu não gosto desse tipo de comportamento. Só que um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, você começa a pisar em ovos, porque quando você começa a falar para outra pessoa que você não gosta de uma determinada atitude, de um determinado comportamento dela, essa pessoa vai reverter a culpa em você, vai minimizar isso, vai falar que você é muito sensível, vai falar que você está procurando motivos para brigar, que ele simplesmente está reagindo dessa maneira porque você provoca. Ele vai mudar o foco da discussão, vai falar que você foca no comportamento dele, ele vai focar na sua reação no comportamento dele. Tá? Então, não tem condição de dialogar com um narcisista. Você, por causa da dependência emocional, você idealiza isso, mas você é invalidada, você está sozinha nesse momento, e aí você não tem essa rede de apoio, você precisa recriar essa rede de apoio. A outra questão é não querer se curar. Como eu ilustrei na história no começo, né, a pessoa não quer se curar, a pessoa, de repente, ela quer continuar acreditando que o narcisista vai mudar, que talvez ele não é narcisista. Ela tira o foco da responsabilidade, que é dela mesma. Então a responsabilidade é sua. Você não pode mudar a outra pessoa. Então a pessoa fica pensando, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, ele tem que entender, eu vou conversar com ele, mas eu vou conversar de novo, ele precisa se arrepender do que fez, ele me agrediu, mas ele ainda não enxergou, mas eu vou fazer com que ele enxergue isso. E aí você está terceirizando a responsabilidade de ser feliz na sua vida. Então você está colocando toda a sua expectativa de ser amada ou amado na outra pessoa, no narcisista, e você se esquece de que você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Então você, quando toma consciência de que você não pode mudar o narcisista, você só pode mudar você mesma, você decide mudar. Você quer mudar. Então, quando você não quer se curar, você continua projetando no narcisista lá a responsabilidade de mudança e ok, tá tudo bem. Se você está nesse tipo de situação, é o que faz sentido para você, não é o que faz sentido para mim. E tá tudo bem. Mas caso você realmente esteja insatisfeita, você precisa encarar a dor, porque o processo de cura ele dói mais do que a própria ferida. Eu sempre falo isso, eu vou continuar repetindo. A pessoa precisa entender que vai doer como nunca, para nunca mais doer. A falta de disciplina também faz com que você volte para o narcisista. Falta de disciplina é o seguinte, o que é disciplina? Disciplina é fazer o que você precisa fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Então, se você não tem disciplina, você vai fazer o que você quer. Quando você faz o que você quer, você vira um escravo dos seus desejos. Você não é livre. Liberdade não é fazer o que você quer fazer. Liberdade é fazer o que precisa ser feito. Mesmo que doa, mesmo que seja incômodo, isso é liberdade. Você vive num cativeiro emocional sendo um escravo emocional do narcisista. Como eu falo, e tá tudo bem. Se você quiser continuar nessa situação, só diz respeito a você mesmo, a você mesmo. E você fica se enganando, né? Dentro desse ciclo. Você de repente até tenta sair dele, mas quando o narcisista volta, você deixa quieto, ele mudou. Você sabe que não mudou, né? Mas você vai mesmo assim, você acaba tendo uma atitude semelhante à do narcisista, porque o narcisista,
ele distorce a realidade para retirar o suprimento dele. Né? E o suprimento é a sua reação emocional, boa ou ruim, a bajulação, ou te humilhar, te ofender, fazer com que você se sinta inferior para que ele se sinta superior. E aí o narcisista te traiu, você vai lá e fala para ele assim, olha, mas você me traiu, eu tenho provas aqui, tá aqui. Daí ele, não traí. Ele tem a evidência e ele acaba acreditando na própria mentira. Não traí, não, negativo, você que tá ficando louca. E ele sai contando para as pessoas, fala assim, minha mulher é louca, é ciumenta. Ela fala que eu traio ela, mas imagina, só trabalho. E ele acaba acreditando realmente nessa mentira para não entrar em contato com a vergonha da traição, porque o narcisista sente essa vergonha também. E você acaba tendo uma atitude semelhante, acaba tendo um devaneio, acreditando que o narcisista mudou. Você sabe que não mudou, mas ele mudou sim, vai. É mais fácil acreditar nisso, porque eu quero a fase do love bombing novamente, vai ser assim para sempre. E você se engana. Quando você se engana, você faz um auto-gaslighting. Entendeu a gravidade da situação? E eu vou falar agora como evitar as dicas para evitar ter recaídas. Mas não são simples dicas que vão resolver o seu problema. Mas elas vão ser o início para fortalecer a sua mente para que você não volte para o narcisista. Mas antes, deixa aqui nos comentários como você está associando esse vídeo agora. Se ele tem feito sentido para você, como você se relaciona, como você relaciona a sua própria história dentro desse conteúdo. Compartilha também nos comentários os seus insights para que possa ajudar outras pessoas e quando você externaliza isso, isso valida a sua existência. Você é vista, você é ouvida, existe uma interação, você também ajuda as outras pessoas e você internaliza mais fácil esse tipo de informação para que seu cérebro, lembra que eu falei lá no começo? Quando você dormir, ele vai fazer associações e isso pode ressignificar algo na sua mente, certo? Então assim, você vai decidir, você constatou com os motivos que eu te falei no começo do vídeo, que voltar para o narcisista é ruim, certo? Se você não está lembrada, volta lá no começo do vídeo. Escreve esses motivos. Faz uma lista, escrita à mão. E aí você toma uma decisão. Então, eu sei que eu quero sair, agora eu decido sair, eu quero sair. Então, de 0 a 10, qual que é o teu comprometimento em sair desse tipo de relacionamento abusivo? Tá? Você vai buscar a ajuda de um profissional especializado, ou mesmo que não seja especializado, caso você não tenha condições financeiras, mas você vai buscar um atendimento gratuito, e esse atendimento gratuito vai te ajudar sim, mas o ideal é que seja um profissional especializado, e se você quer, você vai ter condições de pagar. Eu já tive uma pessoa que foi vender água no farol, para poder pagar um processo terapêutico. E se você quer, você faz. Quando você não quer, você tem que tratar essa situação como se a sua vida estivesse em risco, e realmente está em risco, porque quando você se esvazia de si para preencher o narcisista, você não está vivendo mais a sua vida, você está vivendo a vida do narcisista. Então, na verdade, você já nem está mais vivendo, você está sobrevivendo, tá? E, Rafael, mas e quando você tem 2 filhos e não trabalha? Cara, você vai arrumar um jeito, a limitação está na sua mente. O maior bloqueio, ele está na mente. Então isso pode soar impossível, mas não é impossível, porque tem outras pessoas que saíram. Se você for lá na minha rede social, lá nas outras redes sociais, entra nos vídeos, entra nos comentários, as pessoas, você vai ler milhares de situações iguais. Então, o que eu posso te dizer aqui, a sua situação não é única, não é especial. Você pode chegar lá, porque tem outras pessoas que chegaram lá. É só você querer e estar disposta a fazer o que for preciso para sair dessa situação. Então, teve gente que eu vi que saiu com 2 crianças no colo, a roupa do corpo e foi embora. E deu certo. Minha avó foi uma pessoa que fez isso. Né? Ela saiu com a roupa do corpo, com 2 crianças e sumiu. E deu tudo certo, ficou, né? Ficou bem depois. Mas outra questão
né? Fazer o contato zero, é respeitar o contato zero, é ter a disciplina. Porque você pode ter a dor, dois tipos de dores nesse processo, tá? A dor do arrependimento ou a dor da disciplina. A dor da disciplina é quando você decide fazer o contato zero, você tem condição. Caso você tenha filhos, isso não é possível, mas você pode utilizar a pedra cinza. E a pedra cinza consiste em se tornar desinteressante para o narcisista. De forma educada, você não vai conversar com ele assuntos pessoais, você não vai engajar em nenhum tipo de conversa, é só assim, não vai responder questões somente sobre o seu filho ou filha, enfim. Caso você tenha pais narcisistas, é pedra cinza, você vai se tornar desinteressante para a pessoa. Você não vai fornecer suprimento. E quando você não fornece suprimento, o narcisista vai buscar outra pessoa. Ele não vai ser instigado pelo desejo de abusar de você. Contato zero envolve contato zero. Você não vai stalkear o narcisista, você não vai abrir uma mensagem do narcisista, você não vai conversar, engajar em conversas sobre o narcisista com macacos voadores, você não vai frequentar os mesmos locais que o narcisista, você não vai para a mesma igreja. Teve gente que me procurou, Rafael, mas eu tenho um cargo na igreja e ele frequenta a mesma igreja, o pastor apoia ele, sabendo de tudo que ele fez. Então são dois narcisistas, um apoiando o outro. E aí o que acontece? Larga o cargo da igreja e vai para outra igreja, simples assim, porque um cargo, o que quer dizer um cargo para você? Né? Aí tem questões mais profundas, isso não significa nada. Então você vai continuar sendo abusado por causa de um cargo na igreja? Não faz sentido nenhum. Pelo menos para mim, né? Se fizer para você, então continua, tá tudo bem. Até o momento que você decidir que não está mais tudo bem, né? Então, coloca a medida nessa situação, o que vale a pena para você. Outra questão, você precisa construir uma rede de apoio, caso você não tenha. Então, você vai construir uma rede de apoio na igreja, você vai construir uma rede de apoio, de repente, em grupos, né? Tem vários grupos e redes sociais aí de sobreviventes de narcisista. Inclusive, em breve eu estarei formando um grupo de apoio para sobreviventes de narcisista. Eu vou divulgar aqui. E nas minhas outras redes sociais. Se você não me segue lá ainda, aproveita, já vai lá e me segue nas duas redes sociais ali, de vídeos, de fotos, @Rafael Higuchi Coaching, tá? Começa a fazer as coisas que você gosta, começa a fazer as coisas que você realmente quer fazer, coisas para você mesmo, investe num hobby, procura se agradar, procura entender que você precisa reconstruir a sua identidade. É muito importante que você comece a apreciar coisas simples, volte a ver a beleza na vida, né? Uma simples caminhada na praça, olhando as árvores, sentindo a brisa no seu rosto, simplesmente observe os carros passando na rua, os sons que eles fazem, que tipo de carro que está passando, reflita, traga a sua mente para o presente, porque quando você começa a viver no futuro, você começa a criar expectativas de que coisas ruins vão acontecer, você tem ansiedade. Quando você fica pensando nas dores do passado, você alimenta a depressão. E cada pensamento ruim de depressão, ansiedade, isso se torna cada vez pior, vai prosperar na sua mente como se fosse uma espiral descendente, né? E quando você pensa coisas boas na sua vida, quando você projeta esperança no futuro, isso vai também prosperar na sua mente como uma espiral ascendente, ele vai crescer e vai expandir. Então você pode expandir seus pensamentos para coisas boas ou para coisas ruins. E quanto mais coisas ruins você pensa, menos solução você vai conseguir enxergar no futuro. Então, eu te desafio aqui a fazer uma lista com as coisas que você quer para a sua vida, para o seu futuro. Então pode ser, eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma pessoa que me ame, eu quero me amar, eu quero colocar limites, eu quero criar meus filhos de forma saudável, eu quero ser uma pessoa emocionalmente saudável, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma promoção, eu quero fazer uma formação. O que é que você quer para a sua vida? Faça essa lista, pense sobre ela todos os dias antes de dormir, porque isso vai fazer, como eu falei, com que seu cérebro faça as associações quando você estiver no sono REM.
Isso vai te trazer coisas boas. Agora, se você vai dormir com pensamentos negativos, de abuso, de tristeza, de solidão, seu cérebro vai associar isso, ele vai mandar lá para a memória de longo prazo, falando a grosso modo, e aí você vai acordar cada vez mais triste, com menos perspectiva. Sair dessa situação pode ser mais leve, mas você precisa decidir. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui, ative as notificações, curte esse vídeo, comenta e faça bom proveito desse conteúdo. Faça as anotações, se precisar assistir novamente esse vídeo, assista e te vejo no próximo vídeo.